João Guimarães Rosa, mais conhecido por Guimarães Rosa, nasceu no dia 27 de junho de 1908, na cidade de Cordisburgo, em Minas Gerais. Viveu nessa região interiorana, onde o pai era juiz de paz, vereador e comerciante, até 1918, período em que cursou os estudos primários. Posteriormente, aos 9 anos de idade, mudou-se para a casa de seus avós maternos, situada em Belo Horizonte. Nesse novo lar, teve a forte influência do seu avô, que era médico, escritor, filósofo e professor, o que contribuiu para que então o menino se encantasse pelas letras e pelo conhecimento. Na capital mineira, cursou medicina na Faculdade de Minas Gerais, a atual UFMG, formando-se em 1930. Nessa fase, foram publicados seus primeiros contos na revista O Cruzeiro. Depois de formado, exerceu a profissão em Itaguara, município de Itaúna, interior mineiro, onde permaneceu por 2 anos, sendo motivo de apreço na região, pois atendia seus doentes a cavalo pelas fazendas e sítios da zona rural. Durante a Revolução Constitucionalista, em 1932, voltou a Belo Horizonte para servir como médico voluntário da Força Pública. Em seguida, atuou como oficial médico no 9º Batalhão de Infantaria na cidade de Barbacena. Enquanto exercia a medicina, iniciou o processo de escrita literária, sendo agraciado em 1936 com o Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, pela coletânea de poemas Magma. Vale lembrar que essa obra, que ganhou a premiação em primeiro lugar, só foi publicada póstumamente em 1997. Sendo conhecedor de 9 idiomas, Guimarães fez inúmeras viagens de campo, tornando sua literatura uma fusão de arcaísmos, cultura popular e do mundo erudito. São principalmente as localidades rurais e de seus universos de pobreza, sempre periféricas ao mundo da capital e da divisão do trabalho, que aparecem na obra do autor. Rosa ingressou na carreira diplomática em 1934. Foi cônsul adjunto em Hamburgo, na Alemanha, até o fim da aliança entre os países durante a Segunda Guerra Mundial, o que levou ao cárcere em Baden-Baden, em 1942. Depois de solto, tornou-se secretário da Embaixada Brasileira em Bogotá e então conselheiro diplomático em Paris. De volta ao Brasil, é promovido a ministro de primeira classe. Em 1963, foi eleito por consenso a membro da Academia Brasileira de Letras. Foi também representante do Brasil no 2º Congresso Latino-Americano de Escritores e do Conselho Federal de Cultura, em 1967. Guimarães Rosa morreu no Rio de Janeiro em 19 de novembro de 1967, vítima de um infarte. Guimarães Rosa escreveu contos, novelas, romances, entre outros. Muitas de suas obras foram ambientadas pelo sertão brasileiro, com ênfase nos temas nacionais marcados pelo regionalismo e mediadas por uma linguagem inovadora. Guimarães foi um estudioso da cultura popular brasileira, e sua obra que merece maior destaque, por ter sido a mais premiada, é O Grande Sertão Veredas, publicada em 1956 e traduzida para diversas línguas. Sagarana foi o livro de estreia de Guimarães Rosa, que revelou o autor como grande destaque na literatura nacional, e foi publicado em 1946. Contém 9 contos longos, por vezes categorizados como novelas ou noveletas. A obra é toda situada no sertão mineiro, em esmiuçadas descrições de suas paisagens, revelando o vasto conhecimento que o autor tinha da região. Recebeu o prêmio Filipe de Oliveira. Magma é o único livro de poemas de João Guimarães Rosa e ganhou o concurso literário da Academia Brasileira de Letras em 1936. Apesar de ter conquistado esse grande prêmio, o livro ficou inédito por mais de 60 anos e é considerado uma obra menor pelo autor. O livro Primeiras Histórias faz parte do terceiro tempo no modernismo brasileiro e foi publicado em 1962. O livro contém 21 histórias, que são narrativas preocupadas em tematizar, simbolicamente, os segredos da existência humana. O volume aborda as diferentes faces do gênero, a psicológica, a fantástica, a autobiográfica, a anedótica e a satírica, e são vazadas em diferentes tons, como o cômico, o trágico, o patético, o lírico, o sarcástico, o erudito, o popular.
Recebeu o prêmio do Pen Clube do Brasil em 1963. O romance Grande Sertão Veredas é considerado uma das mais significativas obras da literatura brasileira. Possui mais de 600 páginas e não possui capítulos. Guimarães Rosa fundiu nesse romance elementos do experimentalismo linguístico da primeira fase do modernismo e a temática regionalista da segunda fase do movimento, para criar uma obra única e inovadora. Além disso, recebeu diversos prêmios, dos quais merece destaque o Prêmio Machado de Assis, recebido em 1961. Fita Verde no Cabelo faz uma releitura do clássico infantil Chapeuzinho Vermelho, mostrando o caminho de uma menina da infância à adolescência, com seu estilo marcante, inventando e reinventando palavras e com um texto recheado de metáforas e neologismos. Possibilita ao leitor trabalhar com o medo que cada um de nós traz dentro de si, com o medo da morte, da solidão, de crescer e do inesperado. Recebeu o Prêmio Jabuti de Melhor Ilustração e Melhor Produção Editorial pela Câmara Brasileira do Livro e o Prêmio Adolfo Eisen da União Brasileira de Escritores. Está no ar o programa Roda Viva, transmitido pela Rádio Cultura. Hoje temos o imenso prazer de receber uma figura conhecidíssima por ser intraduzível. Conversaremos neste momento com o romancista, cronista e contista brasileiro, senhor João Guimarães Rosa, autor da obra magnífica Grande Sertão Veredas, publicada em 1956 em sua plena originalidade. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente pelo convite que o senhor aceitou, por estar aqui no nosso estúdio e por ter esses 2 dedos de prosa. Então, eu fico muito feliz por ser eu a entrevistadora e muito obrigada de verdade por ter aceitado. E agora, com amor, propriedade e clareza, a palavra é completamente dele. Para falarmos um pouco mais sobre a obra de um jeito mais descontraído e didático, o senhor poderia nos apresentar o título do seu mais novo romance? Em português, Grande Sertão Veredas. Então, o título seria uma combinação entre a grande área sertaneja com os caminhos de água que há nele, evidenciando os riachos acompanhados pelas árvores, que no caso são os buritis. Senhor Rosa, e onde se passa essa obra? Quais as regiões do sertão são analisadas e observadas? Na maior parte, no estado de Minas Gerais e nos estados próximos de Bahia e de Goiás. Então é bem regional, uma obra bem que abraça mesmo os moradores dessa região, né? Realmente é uma obra muito significativa para o momento literário pelo qual estamos passando, né? Com quase 600 páginas, indivisíveis por capítulos, na sua concepção, essa escrita retrata apenas os estados que são envolvidos logo no título? É combinado. Tem um fundo telúrico, real, e aí passa-se uma história com transcendência, visando até o metafísico. Seria quase uma espécie de um Fausto sertanejo. Certo, então é uma espécie de herói que se desenvolve nesse meio em uma trajetória muito reflexiva, sempre pensando, existe? É real? O romance trata de lutas de jagunços naquela região do interior do Brasil, com um sistema quase medieval de grandes fazendeiros e com pouca justiça, pouca polícia, e havia grandes lutas e vedetas entre eles, não é? E é um monólogo, o livro é grande, são quase 600 páginas, e é um monólogo sem divisão em capítulos. É um formato muito moderno, né? Leva o leitor à realidade, a viver como um jagunço. É uma leitura corrida que abraça quem se dispôs a conhecer uma nova forma de vida. É diferente, inovador, na minha opinião. É com muita honra que eu me despeço do senhor. Eu estou completamente apaixonada na obra só por essa prosa que tivemos agora. Realmente magnífica e digna de prêmios. Eu espero vê-lo mais vezes por aqui, anunciando escritas de sua autoria, que para mim é sem igual. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo ao nosso estúdio esclarecer o significado desse romance que é tão profundo.
Mais uma vez, agradecemos a presença e a contribuição que com certeza abriu a mente de muitos leitores que leram ou lerão a obra apresentada. Um grande abraço. Ficha técnica. Entrevista concedida por João Guimarães Rosa. Entrevistadora Yasmin Vieira. Roteiro Adriana Jacobsen e Soraya Vilela. Direção Walter Hollerer. Canal Rádio Cultura. Dentre as principais características literárias de Guimarães Rosa, é possível destacar que ele utiliza vários termos que não são mais utilizados, assim como também faz o empréstimo de palavras estrangeiras e explora estruturas sintáticas, e assim ele acaba recriando e reinventando a língua portuguesa. Também é legal falar que ele faz uso de ritmos e aliterações, além, é claro, das metáforas e imagens para assim visar pela criação de uma prosa mais poética. Ele também faz a utilização de temas universais, como destino, a vida e a morte, e ele tem um regionalismo muito forte nas suas obras, já que ele utiliza bastante a fala por região. Por exemplo, uma fala bastante frequente nas obras dele é a fala do sertão. Fita verde no cabelo de João Guimarães Rosa. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha. Aquela, um dia, saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó que a amava, a uma outra quase igualzinha à aldeia. Fita verde partiu. Sobre logo, ela a linda. Tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que, indo no atravessar do bosque, viu só os lenhadores, que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, ela mesma era quem se dizia: "Vou a vovó com o cesto e o pote e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando-a acolá, depois daquele moinho que a gente pensa que vê e das horas que a gente não vê que não são." E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o outro encurtoso. Saiu atrás das duas asas ligeiras, sua sombra também vinha-lhe correndo, em pós. Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com inalcançar essas borboletas nunca em buquê nem em botão, e com ignorar-se cada uma em seu lugar as plebeinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a gente tanto por elas passa, vinha sobejadamente. Demorou para dar com a vovó em casa, que assim lhe respondeu quando ela toque bateu. "Quem é?" "Sou eu." E Fita Verde descansou a voz. "Sou sua linda netinha com cesto e pote, com a fita verde no cabelo que a mamãe me mandou." Vai a avó difícil disse: "Puxe o ferrolho de pau da porta, entre e abre. Deus te abençoe." Fita Verde assim fez, e entrou e olhou. A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia para falar agagado e fraco e rouco, assim de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo: "Depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim enquanto é tempo." Mas agora Fita Verde se espantava, além de entristecer-se de ver quem perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada, e estava suada, com enorme fome de almoço. Ela perguntou: "Vovozinha, que braços tão magros os seus, e que mãos tão trementes." "É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta." A avó murmurou. "Vovozinha, mas que lábios aí, tão arroxeados." "É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta." A avó suspirou. "Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados neste rosto invocado pálido." "É porque não estou mais te vendo, nunca mais, minha netinha." A avó ainda gemeu. Fita Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou: "Vovozinha, eu tenho medo do lobo." Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo.
O meu pai era assim, engraçado, piadista, divertido e criativo. Até no modo de ensinar lições de vida, ele sabia criar. Por exemplo, ele era supersticioso, muito. Então ele me ensinava como proceder para me proteger contra o que ele achava perigoso. Porque ele tinha várias personalidades. Ele era o escritor, o diplomata. Antes de tudo, era o médico do interior, onde eu nasci. Você sabe que ele é que fez o parto da minha mãe, no interior. Olha. Escolheu um lugar onde não havia médicos, porque ele era um idealista. Então ele anotava, como médico, as conversas com os clientes. Mas ele dizia uma coisa muito bonita: até o fim da vida, como se existisse fim de vida para Guimarães Rosa, não pode haver fim. Sempre há um recomeço. Mas ele dizia: o seu primeiro banho foram minhas lágrimas de alegria. Nós moramos em Paris, ele servia na embaixada em Paris, e eu ficava impressionada, porque foi a primeira vez que eu vivi com o pai escritor. Ele escrevia de manhã até a hora de ir para a embaixada. Ele era ministro conselheiro lá. Depois ele escrevia quando voltava para casa. E de noite ele escrevia até tarde. Por exemplo, meu pai não gostava de vida social. Eu é que representava ele em tudo. Aí ele dizia assim: não, é muito cansativo, não sei como você não se cansa de me representar. Eu digo assim: mas é me divertido porque eu encontro meus personagens Nesses lugares. nesses lugares. E aí, continuando, então, você publicou o livro numa segunda-feira, dia 13. 3 dias depois ele tomou posse na academia e ele ensaiou o discurso lendo para mim. Engraçado, havia umas... Papai era supersticioso e muito espiritualista. Ele tinha medo daquela semana. Era emoção demais. Ele falou isso? Falou. Eu disse: papai, o senhor às vezes fica assim, pensativo. Ele disse: são emoções, são muitas emoções. Aí ele tomou posse, acabou o discurso. 3 dias depois, após o lançamento desse livro. Numa quinta-feira? Quinta-feira, 16. E 3 dias depois, morreu fulminado por um infarto. E quando acabou a festa do lançamento, Que foi no Iate? no Yacht Club, ele veio de braços abertos, só estava a família, aquele grupinho, a família, os amigos mais íntimos. Aí ele saiu do esconderijo e disse aquele mantra que ele sempre dizia para mim, né? E me abraçou, me deu os parabéns, aí eu chorei, né, de emoção. Qual mantra? É que ele brincava e dizia: na vida, Vilminha, ele dizia para mim e para minha irmã: a pessoa precisa ser lépida, a mulher precisa ser lépida, límpida e luminosa.